Já passaram 2 anos e continuo com certezas, com dúvidas, com medos e alegrias, mágoas e pensamentos loucos, até porque a jornada não para. E já sabem, aqui somos todos malucos. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição deste Somos Todos Malucos, provavelmente já em 2024, neste mês de janeiro. Como é que está a correr o vosso ano? Nestes primeiros dias deve estar exatamente igual a 2023, porque isto não muda grande merda na realidade. Isto é só para começar já com um tom um bom tom de boa disposição e de muita animação. Ora bem, já sabem, ativem as notificações, partilhem o podcast, venham aqui aos comentários, se estão a ver isto no YouTube, venham aos comentários porque eu costumo também vir aqui falar convosco e juntem-se à página de patronos, onde temos um canal de Telegram onde falamos entre nós, fazemos partilhas, há sugestões de convidados, há perguntas que são feitas aos convidados que os patronos podem fazer essas perguntas e dar outras sugestões. Há giveaways. Por exemplo, o livro do convidado de hoje é um dos vários livros que vai ser também oferecido a um dos patronos. Portanto, juntem-se a esta comunidade e ajudem também a desenvolver este trabalho aqui no podcast. O convidado de hoje é escritor, é cronista. Nós conhecemos há uns anos largos na Ericeira, enquanto gravávamos um podcast com o Fernando Alvim, e apesar de não nos encontrarmos muito, partilhamos um fascínio involuntário, digo eu, pela ansiedade e pela morte na ótica do utilizador. Talvez seja por isso que o seu último livro tenha como título Enquanto Vamos Sobrevivendo a Esta Doença Fatal, do Nelson Nunes. Nelson, muito obrigado por teres vindo. Obrigado. Aliás, eu também estou a dever uma conversa, na realidade. É verdade. Que eu já não lembro exatamente já sei. Sobre a morte. Exatamente. Também era sobre a morte. É verdade. Eu, por acaso, parei com esse podcast, mas a ver se regresso. Pronto. Este livro é o teu último livro, sim. Certo? Último não, mais recente. Exato, não é? Último nesse sentido, ser o mais recente. Mas a gente não sabe. Bom. Um relato de várias vidas reais que são afetadas pela morte, quase de uma forma diária. Este título é muito curioso, Enquanto Vamos Sobrevivendo a Esta Doença Fatal. É teu? É algo que... Epá, esse título... O livro não tinha esse nome, para dizer a verdade. O título do livro era o mesmo do tal podcast para o qual eu te convidei, que se chamava Na Minha Sepultura Deverá Estar Escrito. Exatamente. Pois. Só que o Carlos Vaz Marques, que é o editor da Ziggurat, disse bem que não gostava assim tanto do título, e eu próprio também já andava um bocado farto daquilo, então pensei, vamos lá pensar noutra hipótese. E o que aconteceu foi, eu para aí em 2 horas lembrei-me disso. Opa, sabes que isto é uma expressão que não é muito diferente de uma... Não é bem de uma piada, mas é uma frase que eu também tenho, que agora não me estou a lembrar, mas que é uma coisa muito dark. Ótimo. São as melhores. O que é a vida se não uma doença terminal? Exatamente, é isso. A lógica é exatamente essa. O que é a vida se não uma doença terminal? E eu queria fazer uma coisa que não fosse muito dark, já sendo, estás a ver? Do género... Sim. Nós, de facto, estamos a sobreviver como podemos, não é? E devemos ter sempre presente essa ideia de que, não tarda, já cá não estamos, não é? Sim, a vida são cuidados paliativos. Exatamente. A gente podia continuar. Sim. Tínhamos que continuar por aqui. Primeiro que tu és um tipo que também lida com a ansiedade, que faz terapia e és também um overthinker. Sim, absolutamente. Por acaso a ansiedade eu acho que cada vez menos, por causa da terapia, talvez por causa da experiência de vida também, não sei, mas... Enfim, a minha infância teve assim um trauma valente por causa de violência doméstica, etc. Já escrevi um livro sobre isso também. E esse trauma todo, depois ali por volta dos 16 até para aí aos 35 ou assim, teve foram 20 anos com muita ansiedade, alguns momentos muito depressivos. E provavelmente tu nem sequer sabias que idade é que tens agora? 37. Portanto,
ok, se calhar aos 20, dos 16 dizes tu, não é? Yeah. Pois, nessa altura, lá está, era aquela altura onde a saúde mental ninguém falava muito nisso. Não. E mesmo eu não tinha grande... Não tinhas noção, não é? Não tinha grande vocabulário para isso. E depois também não tinha grande à vontade para conversar com as pessoas sobre isso, não é? Sim. Pá, com família... Esquece, ninguém percebe. Sim, Tipo, eu falava de ansiedade, a minha mãe dizia, mas porquê? Está tudo bem? Eu sei, só que o que ainda me deixava mais frustrado, não é? Exato, que é aquela coisa, então, mas está tudo bem, porque é que eu estou assim? Porque é que eu não me sinto assim, não é? Sou um alien, sim, exatamente. Sim, eu sei o que isso é. Pronto, e comecei a fazer terapia para aí aos 32, e eu acho que a terapia é sempre um exercício de paciência, no sentido em que nós começamos a conversar sobre o que sentimos e o estado em que está a nossa vida, etc. E depois começamos a aprofundar e a ir lá atrás e a ver o que é que poderá ter tido efeito aqui e ali, etc. E eu só comecei a sentir realmente efeitos da terapia para aí 1 ano e tal depois, 2 anos depois. Aí é que eu comecei mesmo a acalmar. Até porque depois a terapia tem essa questão que é... tu levas as dúvidas, mas depois também és tu que vais ter que procurar as respostas. Não é o terapeuta ou psicólogo está lá para te dar as pistas, mas tu é que tens que fazer tudo, basicamente. Sim. E às vezes tem muito a ver com a ligação que tu tens com o terapeuta. Sim. Eu não acertei à primeira. Eu fui para aí ao quarto. Eu tive uma sorte gigantesca, porque a minha terapeuta é... Um beijinho para a Ângela. É a maior, pá. É impressionante. E eu senti isso logo na primeira sessão, porque para já dá logo uma história gira. Enfim, claro que não é giro, porque ela tem um problema de saúde, ela é invisual ou cega. Não sei muito bem qual é a maneira mais correta de dizer. Mas curioso. E ela, assim que eu chego, eu digo, anda a ter meio uns ataques de pânico e não sei o quê, e achei boa ideia se calhar vir cá só ver se isto resultava. E ela diz, ok, então fale-me lá da sua infância. Eu falei da infância, daqueles problemas todos de violência doméstica, etc. E ela diz assim, pronto, então o que eu estou a ver é que os ataques de pânico e a ansiedade não começaram agora, não é? Isso já vem de há 30 anos. Eu disse, não, nem pensar, porque a minha percepção de mim era um bocado errada, mas eu sempre me achei um tipo muito calmo, muito, tudo se resolve, não sei o quê, tudo sempre tranquilíssimo. E ela diz, pronto, então se calhar sou eu que estou errada, mas já agora diga-me lá uma coisa, o Nelson rói as unhas desde que idade? Eu roo as unhas desde os 13, ela é cega, como é que ela sabe? Eu fiquei tipo, ok, exato. Se calhar mas tu tinhas-lhe dito... Ou... Não. Se calhar é bruxa, assim, não é psicóloga. Eu costumo dizer, ela tem assim uns biombos lá no gabinete, eu digo que ela põe uns fumos atrás dos biombos para enganar a malta, porque só pode. Não faço, realmente. E desde então houve ali umas fases em que nós parámos, porque eu achava que estava a ficar mais estável, mas ao mesmo tempo eu ia lá e parecia que já não estava a fazer grande coisa, então dava assim uns tempos assim, tipo 6 ou 8 meses sem lá ir. E depois tornava a ir lá conversar com ela. Sim, era o que eu fazia também. Aliás, é fácil que eu deixei de ir ao meu psicólogo e agora voltei. É tipo fazer, quase sabe, um refresh. Eu costumo dizer que é tipo ir ao dentista. É só ver se está tudo ok. Sim, fazer revisão. Tratar ali daquela carizinha. Exato, recuperar algumas ideias. E parte muito daí. Este teu fascínio pela morte vem daí? Sempre esteve associado à ansiedade e às tuas questões? Eu acho que tem a ver. É um medo, é o quê? Eu ainda não percebi muito bem, mas é curioso que há poucos dias tive uma conversa com os meus avós sobre o meu pai, sobre esta coisa de violência doméstica, etc. E a minha avó contou-me uma cena que eu fiquei muito impressionado. E ainda está muito fresca. A voz da parte da minha mãe, porque okay. do lado paterno, eu não me dou com praticamente ninguém. E a minha avó materna contou-me que eu tinha para aí, sei lá, 3 anos ou 4, e disse à minha mãe, cuidado porque senão o pai corta-te o pescoço. O que é que um puto viu para dizer uma merda destas, estás a ver? Pronto. Sim. E eu acho que desde cedo tive este contacto com o abismo de a qualquer momento eu posso perder uma das pessoas que me é mais querida, que me é mais próxima, e se calhar esse abismo todo começou
primeiro é a ideia do Nietzsche, não é? Que é tipo, primeiro dá-me assim uns pavores, mas a gente vai lá espreitar, mas tem de ter cuidado para não ser engolido por aquilo. É quase aquele conceito de manter os teus amigos próximos, mas os teus inimigos ainda mais próximos. É um bocado isso. E então acho que comecei a querer perceber o que é que significa morrer, que efeito é que isso tem nos outros. Será que este meu interesse pela morte sou eu porque sou um alien? Ou será que as outras pessoas também sentem esse tipo de coisas em relação à morte? E depois, quando eu comecei a fazer este livro, foi para aí há, sei lá, 3 ou 4 anos, a primeira coisa que eu faço, eu tenho uma biblioteca um bocado generosa, porque eu não sei se sou mais leitor ou mais colecionador, mas eu tenho muitos, muitos livros. E então olhei assim em volta e pensei, bem, daqui do que eu já colecionei, o que é que me pode ajudar? E quando reparei, eu tinha para aí 50 livros sobre a morte já. Sem dar conta. Mas sem lidos? Lidos. Mas sem dar conta, ou seja, aparentemente eu durante 20 e tal anos, eu ia a uma livraria, via qualquer coisa que estava relacionada com a morte, não necessariamente coisas de espionagem ou de crimes ou não sei o quê, mas sociologia, tipo, história na Idade Média, como é que... A morte na Idade Média. Eu disse, mas porquê que isto me interessou? E de facto já tinha uma carrada de livros sobre isso, portanto eu já tinha esse interesse e só depois é que comecei a pensar por que raia que... Mas tens medo de morrer? Não. Epá, eu acho que tenho pena se eu agora tivesse uma notícia de uma doença terminal, eu acho que ia ficar com pena de deixar muita coisa por fazer, porque tenho muitas ideias, porque gostava de ser pai, essas coisas todas. E, enfim, quero ver o meu afilhado a crescer, quero ver os meus amigos a envelhecer comigo, etc. E tenho montes de ideias para livros novos e ia ficar com muita pena. O medo de morrer, epá, acho que não. Acho que nós temos todos aquele pavor de quando está prestes a acontecer, se calhar, não é? Mas medo, sei lá, acho que não. Pois a minha relação é um bocadinho diferente, porque eu acho que a minha relação, eu tenho medo de morrer, mas não se, ou seja, os meus medos estão sempre associados a doenças, por exemplo. Pois, é mais medo de sofrimento. Aí estou contigo. De doenças terminais, cancros, tumores, merdas. Nem é tanto tipo acidentes, porque acidentes é imediato. Estás a ver? Se ficares estropiado durante 3 semanas até morrer. Mas pronto, a ideia de imediatismo, não é? A concepção que nós temos, não é? De ser uma coisa rápida, tu estás e deixas de estar. Não há sofrimento e não há... Não sabemos. Não há teoricamente, sim, mas não há expectativa, não há nada e acontece. Mas eu acho que... Sim, diz. Mas há uma coisa... Agora perdi-me, agora estavas a falar do acidente, do imediatismo, do sofrimento... já sei. Há uma coisa que se costuma dizer, que é... Eu gostava muito de morrer durante o sono. Sim. Epá, eu não sei se gostava. Porque eu quero estar lá. Porque faz parte da experiência da vida. Quero estar lá, claro, não quero ver o gajo a dar-me o tiro, não é? Não é isso, não é dar uma facada. Mas eu... lá está, se calhar sou eu a espreitar o abismo outra vez, estás a ver? Mas, não sei, eu acho que também depende um bocadinho do que é que tu acreditas depois para além da morte. Nada. Pois. Eu quero estar lá, tipo... A minha busca em relação à morte é exatamente o que é que poderá existir depois. É curioso. Ok. Mas aí à partida, se estiveres a dormir, também vais descobrir. Exatamente, por isso é que eu estou a dizer. Por isso o morrer a dormir é uma transição. É uma transição pacífica apenas. Estás a perceber? Pois, como eu não acredito em nada, eu quero mesmo estar... Mas não acreditas em nada e nunca tiveste curiosidade em saber? Ou já leste e não te diz nada? Isto agora vai soar um bocado esquisito, mas somos todos malucos, não é? Eu fui educado no catolicismo para aí desde os 6 ou 7 até para aí aos 17. Portanto, aqueles 10 anos... Normal. Normal. Catequese. Mas eu fiz tudo. Profissão de fé. Fui escoteiro. Fiz essas coisas todas. Fui catequista. Também dei catequese. Tocava no coro da igreja, cantava no coro da igreja. Só não fui acólito, nem padre. Vá. Pronto. Mas ali a partir dos 14 ou 15, e eu acho que tem a ver com a minha experiência pessoal, eu não conseguia conceber como é que havia um Deus benevolente, essas coisas todas que a gente ouve ali, e
a minha vida estava um caos, não é? Porque eu tinha um pai que fazia mal a toda a gente da minha família. Como é que um Deus bom permite uma coisa destas? Sim. Portanto, ou Deus é mau, ou Deus não é omnipotente. Ou uma terceira, não estás a procurar Deus nos sítios certos. Ou Deus não quer saber de mim para nada. Também pode ser essa. Isso é uma visão cristã da coisa. Sim. Porque se tu fores para outras congregações, Claro, ou para outras, yeah. ou para outras profecias, Verdade. vais encontrar, se calhar, respostas mais condignas e que fazem mais sentido. Pois é provável. Porque lá está, por exemplo, a minha relação com Deus e com essa concepção do que é que existe depois não é uma visão cristã, por exemplo. Ok, qual é que é? É mais espírita. Elucida-me, que eu não estou a par. Eu depois vou-te dar eu estava a ver se tinha aí algum livro relacionado com o tema, desses que estão aí atrás de ti. Não, tem mais a ver com o espiritismo, com Allan Kardec. Já ouviste falar de Allan Kardec? Já ouvi falar de Allan Kardec, não estou familiarizado com a obra. É muito é uma visão mais filosófica. Ok. Ou seja, o próprio espiritismo não é uma religião, é quase uma filosofia de vida. Okay, e é muito interessante. Ok. Onde justifica muita coisa, onde muita coisa faz sentido. Ou seja, eu acho que a minha relação com a morte e a minha procura do que é que existe a seguir é também em busca do conforto, estás a ver? Que é o que a religião faz, aliás, eu tenho um capítulo aí que é exatamente por mas essa concepção, o conforto que alguma religião nos traz não é muito confortável, porque a visão do inferno e do céu e vais arder no inferno ou também não é muito confortável, porque há um julgamento eterno, não é? Que tu vais estar sempre sujeito. Verdade. Então, qualquer coisinha que tu fazes pode estar a contribuir para ir mais para cima ou mais para baixo. É uma grande merda. Na verdade, são baias para tu te portares bem em vida. Opa, sim. O que também é muito paternalista, não é? Está bem, mas tu podes cometer erros. Adultério. Claro. E o adultério ser algo que tu não estavas à espera de acontecer e aconteceu. E agora o que é que será Estás a perceber? Essas coisas são lixadas. É curioso dizer isso, porque o meu afastamento do catolicismo acontece por causa de outra, vamos chamar-lhe religião. Porque eu, para aí aos 16, li a Bíblia Satânica, do Anton Sander LaVey. A Bíblia Satânica é um livro muito giro, porque aquilo está dividido em duas partes. A segunda parte é muito estúpida, porque, eu acho que ele fez aquilo mais numa onda de choque e de antagonismo à religião católica. Mas essa segunda parte é com ritos satânicos e, é uma patetice. Mas a primeira parte é um ideal filosófico sobre, a lógica essencialmente é: esqueçam Deus, curtam o máximo possível, não há cá moralismos para ninguém, desde que não façam mal a outras pessoas, tudo é válido. E eu pensei, que refrescante! Isso podia ser um letreiro à porta de uma casa de swing. Exato! Desde não façam mal aos outros, tudo é válido. Não façam mal aos outros, tudo é válido. Isso era espetacular. Pronto, e então ao ler isso pensei, realmente vou-me deixar destas coisas da religião. Porque lá estava a sentir-me também um alien ali dentro, porque os meus amigos falavam de Deus e não sei o quê, eu não conseguia estabelecer grande ligação e pensar, será que eu acredito mesmo que existe um senhor lá do outro lado? Pois, mas isso é a visão. É verdade. E depois dou-te umas dicas, porque isso seria outra conversa. Boa. Eu acho que, por exemplo, a minha ideia o meu medo da morte também está muito relacionado com a minha infância, mas de uma perspectiva diferente, porque é curioso tu teres dito isso, da questão da violência doméstica e o medo da morte no sentido de perder alguém, não é? É um bocadinho diferente. Há aqui um conjunto de histórias que eu já partilhei há várias vezes aqui no podcast, mas que nesta conversa fazem muito sentido, que é eu tive um irmão que morreu antes de eu nascer. O meu irmão morreu em 79, eu nasci em 80. O meu irmão era deficiente profundo, morreu aos 14, 15 anos. Há aqui uma coisa super interessante que em termos de psicologia é logo tipo machadada. Eu chamo-me António José Raminhos. Ok. Como é que se chamava o meu irmão? José António. Não, António José Raminhos. Os meus pais deram-me um nome Que nome mesmo que tu? Bem. Das pessoas que estão aqui presentes, quem é que tem uma campa com o seu nome?
Eu. Ok. Yeah. Aliás, o meu pai faleceu este ano Aham. e nós temos lá o sítio onde estão os ossos da minha mãe também e do meu irmão. Pá, e foi super estranho porque eu fui lá pôr as cinzas do meu pai e está lá António José Raminhos. Como é que... Opa, é assim, eu acho piada no sentido rimo disto, mas obviamente que isto não me fez bem nenhum, Claro, não faz claro. bem, não faz bem. E quando eu olho para trás, eu penso, claro que eu tenho não é um fascínio, mas o medo de morrer, porque eu tenho o nome de uma pessoa que já morreu e que infelizmente era deficiente profunda e que foi super protegida nesse sentido, e eu nasço a seguir e dão-me o mesmo nome. Obviamente que os meus pais também me devem ter quase de forma inconsciente, ter sempre presente essa ideia de ele pode morrer. Yeah. Pode acontecer o mesmo que o outro. Pá, eu acho que só isso é complicado. Claro, é uma carga logo. É uma não é? carga grande. Sim. Depois tive também questões de violência, de abuso psicológico, que criaram aqui algumas questões, e eu acho que esta minha relação com a morte e fascínio com a morte vem muito daí. Só que é engraçado tu teres esta consciência, ajuda, mas não resolve. Não é? Não resolve. Mas teres consciência da coisa é um caminho para a resolução, de alguma sim, forma, não é? Não é resolução, eu acho que nunca se irá resolver totalmente, resolução, mas sabes, é aquela convivência. Tipo, ok, eu já sei, Yeah. isso morre, pronto, eu já sei de onde é que isto vem. Yeah. É convivência saudável, mais ou menos saudável com a coisa. Sim, Isso eu tenho muito menos hoje do que tinha há uns anos. Isso é uma coisa que eu senti muitas vezes. Tive assim um ciclo depressivo mais tramado agora para aí há 2 anos, e racionalizar era um caminho para essa convivência com a coisa, que era, não, eu realmente sinto na merda hoje, mas isto são só químicos aqui dentro, meio desequilibrados. Portanto, isto daqui a bocado vai-me passar, ou amanhã, ou para a semana. Ou eu já sei que daqui a um bocado não vou estar igual. Exato. Portanto, isto é como se eu tivesse uma dor de estômago, ou se eu tivesse um pé torcido. Infelizmente, sim. Yeah. Sim, portanto, porque o cérebro é um órgão, como os outros, portanto está só aqui meio desequilibrado agora, daqui a bocadinho há de resolver aqui alguma coisa, e daqui a bocado passa-me. E lá está. Essa consciencialização do problema, ou tu teres noção de que isso está a acontecer, pelo menos a mim acalma-me um bocado. Racionalizar acalma-me sempre um bocado. Opa, sim. Na ansiedade igual. Na ansiedade, se eu começo a ficar muito coisa, penso assim, peraí, pois, eu tenho esta cena. Exato. Exato. Yeah. Isto começou porque eu fui para a terapia porque houve uma fase em que eu achava que tinha alguém em casa, tipo, me tinham entrado em casa. Claro que não é? E depois das primeiras vezes eu tirei da terapia, uma das técnicas foi, lembra-te que estás a ter um ataque de ansiedade. Sim. E então eu tinha aquela paniqueira, eu tenho alguém em casa, não, espera, isto é só o meu cérebro aqui a fazer um truque com a camarada. E já sei que daqui a um bocado o grau de ansiedade que tenho agora não vai ser igual. Exato. E saber que é só o meu organismo aqui aos gritos por razão nenhuma, ajudava-me a acalmar e a não hiperventilar com a coisa. Lá está, os meus medos são muito relacionados com a morte e com a doença, não sei o quê. Então quando eu arranjo razões para panicar com isso, é quando tenho, sabe, aquele desconforto no peito, aquela dor, as mãos frias e o coração bom, e é aquele momento que eu tenho que pensar, eu sei o que é que se passa, vou tentar não me relacionar com isto, porque eu sei que daqui a um bocadinho vai passar, mas às vezes é complicado. Tu neste livro, tu tens um conjunto de... Tu entrevistaste pessoas que lidam com a morte no seu dia-a-dia, não é? Sim, em 2 aspectos. Ou seja, eu falei com pessoas que... Aliás, uma delas, que já partiu, teve aqui, o Tiago. Exatamente. Não é? Sim. Eu não sei quem é que o entrevistou primeiro, se foste tu, se fui eu. Deixa-me lá pensar. Fui eu. Mas deve ter sido mais ou menos na mesma altura. Eu acho que... Tu entrevistaste quando? Não, tu entrevistaste em 21. Eu fui antes da pandemia ainda. Foi para aí... Outubro de 2019. Ele foi pouco tempo antes. Eu já o conhecia e já tínhamos essa conversa apalavrada. Para quem não está a par, o Tiago... Tiago André Alves. O Tiago André Alves tinha um cancro terminal que supostamente ele só ia viver 18 meses, mas viveu mais 4 anos, mais ou menos. Exato, sim. Mas tinha uma relação muito
leve, tendo os seus períodos, obviamente, mas tinha uma relação muito leve com a sua própria morte. Yeah. Não é? Eu acho que ele foi a primeira pessoa que eu entrevistei para esse livro, e foi no final de 2019, acho eu. E isso impressionou-me muito. Eu estava à espera de conversar com uma pessoa, pá, com um cancro terminal, que não estivesse ok, não é? Sim. Pá, tu passavas por ele na rua, não dirias nada. O gajo estava Sim. E impecável. E bebia. Forte e feio. Quando eu entrevistei, ele estava a fumar numa esplanada. Tipo, yeah. Para quê? E ele dizia assim: o quê? Vai-me matar? Giro. Pá, é mega refrescante. Mas porquê é que tu escreveste o livro? Foi por isso? Porque lá está, eu quando leio muitas coisas sobre a morte é para me trazer com algum conforto. Eu tenho essa noção. Que é... O meu objetivo era outro. O meu núcleo familiar, nós somos todos muito próximos do lado da minha mãe, somos 6, e ainda estamos cá todos, felizmente. São os meus 2 avós maternos, é o meu tio, irmão da minha mãe, é a minha mãe, o meu padrasto e eu. E eu nunca tive de lidar com uma morte muito próxima. Isso foi uma coisa que eu quis... Será que tu também estás preocupado com isso? Eu estou acima de tudo preocupado com isso. Não estou com a minha. Exato, é aquela questão. Estás a arranjar de algum modo estratégias uma almofadinha para eu me preparar. Eu sei que não me estou a preparar para nada, mas eu quis perceber junto de outras pessoas como é que nós lidamos com a morte nas suas várias facetas. E então tenho um capítulo com pessoas que perderam a mãe, 3 pessoas que perderam a mãe, uma que perdeu há 1 ano, outra que perdeu há 10, outra que perdeu há 40, para ver a evolução do luto. E então? Eu acho que isso também depende muito... Depende de cada um. A morte é uma coisa muitíssimo íntima e é uma experiência do mais íntimo que nós podemos ter. E cada um reage à sua maneira e cada um passa pelo luto à sua maneira. Mas eu queria ouvir várias pessoas em diferentes momentos da vida para perceber como é que elas lidam com o desaparecimento de uma pessoa muitíssimo próxima, não é? E fiquei muito impressionado. Por exemplo, há uma pessoa que perdeu a mãe há 40 anos e ela educa o filho, desde que o filho nasceu, para a possibilidade da morte dela própria, da mãe dele, não é? E então ela arranjou uma mnemónica para aí desde os 2 ou 3 anos do miúdo, que é: se a mãe morrer, o que é que acontece? Ou o que é que tu fazes? E o puto tem de responder sempre: continua em frente. Pá, mas lá está, é por ela ter perdido a mãe quando era criança que ela ganha esta consciência e educa o miúdo para a morte. Sim. Que é uma coisa boa, ou seja, só para terminar, para ir onde quero ir, eu falo com pessoas que enfrentaram o luto, tiveram de fazer o luto sem prova de morte. Por exemplo, uma amiga minha o pai dela foi pescar e nunca mais apareceu. Apareceu tipo o barco e as roupas e não sei o que, mas não há corpo. Como é que tu fazes luto sem corpo? Sim. Falei com uma rapariga que perdeu o filho. Falei com o Tiago, que era doente terminal. Falei com um ex-suicida que tentou, não se matou, não é? E falei com um rapaz que teve um acidente, que esteve em coma 3 semanas, acho eu. E depois falei também com especialistas, com uma pessoa que convive com a morte todos os dias. O escritório de trabalha nos cuidados paliativos? Trabalha no INEM. Ou seja, chega a um sítio e está naquele instante de ou faço alguma coisa e salve, ou faço o que posso e não salve, ou se eu não fizer nada, a pessoa morre. Pronto, depois falei com líderes religiosos por causa daquele confortozinho, falei com um filósofo, falei com um divulgador de ciência, etc. E falei com uma pedopsiquiatra. Isto para falar sobre esta rapariga que diz ao filho: continua em frente. O que a pedopsiquiatra me diz é que um grande erro da nossa geração, da minha e da tua, é não falar. Aliás, dos pais, é não nos deram ferramentas, não nos deram vocabulário para lidar com a morte. E é por isso que nós ficamos muitíssimo chocados, sem saber o que fazer, que é, nós quase que podemos traçar um paralelismo com a saúde mental, ou seja... Não se falava, Quando não se falava, nós estávamos muito mais desorientados. E não era só isso, havia uma coisa muito curiosa, era os familiares simplesmente desapareciam. Exato. Porque tu
primeiro a maior parte das crianças não iam a funerais. Tu vias as pessoas tristes em tua casa, não sabias porque é que estavam tristes. E depois, eu lembrava-me, imagina, numa festa de Natal, dizia, então o tio João, nunca mais ouvi falar dele, então ele morreu há 5 anos. Exato, e tu estás tipo, what? Como assim? Como? Não se falava sobre a morte. E então, essa pedopsiquiatra, ali da Estefânia, ela dá-me algumas... Ela faz alguns workshops com miúdos, que são, pá, para nós, podem parecer um bocadinho chocantes, mas é fixe que as crianças comecem a ambientar-se à ideia, lá está, para depois não ser tão chocante quando forem mais velhas. E há 2 coisas que essa pedopsiquiatra faz nesses workshops. Uma delas é mostrar um pássaro morto e mostra aos miúdos, olha, estão pássaros ali a voar, este passarinho já esteve ali a voar e agora está morto. Mas ali a morte torna-se tangível para os miúdos, não é tão chocante, porque não é um ser humano, não é? Mas torna-se tangível e os miúdos ficam, ok, há esta coisa diferente de está e não está, que continua a ser um mistério para nós, mas ao menos eles começam a ambientar-se a essa realidade. E a outra coisa é o caráter de irreversibilidade da morte. E o exercício é dar um balão com hélio aos miúdos e dizer-lhes agora larga. E eles largam e perdem o balão. Claro que ficam tristes, não é? E choram e perdi o balão para sempre agora. Sim. Mas antes é melhor que compreendam com um balão primeiro, porque não é tão grave, do que compreendam de repente com a mãe, não é? Sim. E portanto, esse tipo de convivência é uma coisa que o Bukowski diz, que é andar com a morte sempre no bolso, que é para voltar e meia olhar para ela. Sim. Porque isso também dá um caráter de urgência à vida. O facto de eu pensar na morte todos os dias, que é uma coisa que me acontece, não mando nisso, mas é o que acontece, eu acho que isso é que me faz escrever livros e é melhor ir porque eu não sei se amanhã estou cá, é melhor fazer porque não sei quanto tempo é que me resta. Aliás, eu tenho uma partilha que vou, no momento em que nós estamos a gravar, uma partilha que vou fazer nas redes exatamente sobre uma perspectiva da morte, porque eu quando panico, não é? Quando há qualquer coisa que eu acho, alguém adoece, tipo, sabes aquelas histórias, olha, ele estava bem e de repente descobriu que estava não sei o quê. E vem aquela pergunta típica da ansiedade, e se? Claro. E se eu tenho isto? E se eu tenho outra coisa parecida? E vem aquele... Mas lá está, o facto de tu fazeres terapia, de procurares de alguma maneira estar consciente, também te abre este leque para tu pensares mais sobre as coisas e perceberes, calma, eu sei que estou a panicar com isto e tenho que aprender a lidar melhor com isto, mas isto também é uma boa perspectiva para, mais do que panicar, para caraças, então não vou ficar em casa sentado fechado a pensar nisso. Vou continuar a ir jantar com os amigos, vou continuar a... Sim. E também estabelecer as prioridades certas. Sei lá, eu gosto muito de jogar ténis. Há fins de semana em que eu, se não for lá ao sábado de manhã, não jogo e aquilo nem me faz muito bem à saúde mental. Mas eu tenho de ir ver os meus avós volta e meia a Castelo Branco, onde eles vivem, né? Portanto, espera aí. Posso ir jogar ténis porque é bué fixe e eu vou curtir e não sei o quê, mas espera, mas os meus avós estão com quase 90 anos, não me quero arrepender de não ter visto os meus avós mais uma vez, não é? Porque fui jogar ténis, portanto, vou lá. Portanto, esse estabelecimento de prioridades também é importante e é uma coisa que a ideia da finitude nos traz, que é está tudo correlacionado com a urgência, eu ia escrever ali na palavra urgência por causa disso, porque a morte dá-nos... Escrevi sobreviver, só que quis separar o sobreviver... Sobreviver, exato, porque a conversa é sobreviver. Ficou falar da morte é sobreviver. É quase Cristina Ferreira. Desculpa. Perdoa-me. Não foi por mal. E estabelecer estas prioridades é importante para vivermos melhor, acho eu. Por outro lado, há uma coisa que eu costumo dizer, é o meu lado nihilista a falar. Quando há um stress qualquer, nós tendemos a relativizar muitas coisas e dizer, isso também é só trabalho, é só não sei o quê. E no geral, se olharmos para o grande panorama das coisas, e eu gosto muito de astronomia, não confundi com astrologia, que não gosto nada de astrologia, adoro astronomia. E no grande panorama das coisas, a nossa vida, é só a vida.
É só a vida, não interessa nada. Nós daqui a bocado já morremos todos, ninguém se lembra de nós. Sim. Tu vais a um cemitério, vês os nomes de 200 pessoas, não sabes nada sobre elas. Elas Mas tu não pensas quem é que seria aquela pessoa? Então não penso, eu adoro ir a cemitérios e eu acho que os cemitérios deviam ser monumentos de interesse Eu gosto de ir a cemitérios também, gosto de ler o nome das pessoas, alguns por terem muita graça, mas gosto de ler as frases nas campas. Sim, muitas também. vezes. Eu acho que nós estamos a perder uma grande oportunidade com os cemitérios, porque eu acho que os cemitérios deviam... é uma grande frase. Os cemitérios deviam ser monumento de interesse nacional. Porquê? Porque eu adorava ir a um cemitério. Isto acontece muito no cemitério da aldeia dos meus avós. Eu chego lá e a minha avó diz assim, aquele era teu tio, aquele era a tua... Fazes viagens, fazes visitas guiadas a cemitérios. Eu queria ter um arquivista lá à porta com umas coisas escritas. Podia ser uma biografia curtíssima, a dizer assim, a tia não sei quantas fez isto, ou, por exemplo, eu sei que eu tive um trisavô que foi dos primeiros guardas nacionais republicanos. Pá, grande cena, é muito fixe. Ele combateu na Primeira Guerra Mundial. E foste lá ver a campa. Fui lá ver a campa e impressiona-me, pá, um antepassado meu faz parte da história. É uma coisa fixe. E há tanta e tanta gente que está nos cemitérios e que fez parte da história e nós não fazemos ideia porque não temos como fazer, não é? E por isso eu acho que os cemitérios teriam mais valor. Eu tenho uma ideia que vai mais à frente. Força. Por que não transformar os cemitérios em lugares tipo fábrica de braço de prata, estás a ver? LX Factory. Concordo. Com um pubzinho. Restaurante. Concordo. Estás a ver? Já foste a algum... Olha alguém fazer isso. Tu vais a um cemitério onde tu tens uma salinha de espetáculos, tens um restaurante, estás a ver uma cena gourmet. Não é assim tão fora, porque se fores à Escócia, acho que em Londres também, em Londres por acaso não vi tanto isto, mas na Escócia, em Edimburgo e em Glasgow, que foi onde eu estive, há alguns cemitérios que para já não têm muro à volta. É um parque. Sim, e tu caminhas à vontade. E os escoceses têm duas coisas que eu acho muito giras. Primeiro, as pessoas vão para os cemitérios ao lado de campas fazer piqueniques ou beber uma cerveja ou não sei o quê. E a outra coisa é os bancos de jardim, todos têm uma plaquinha e são homenagens a pessoas que já cá não estão. E são sempre cenas do género. A não sei quantas, adorava sentar-se aqui a dar milho aos pombos, uma coisa assim. E é uma micro-homenagem e tu estás ali sentado e consegues conceber outra vez esta ideia de, é só a vida, não é assim... e faz parte, não é? Faz parte e não leves as coisas tão a sério porque daqui a bocado já cá não estás, não vale a pena. Tipo, nem estás tu, eu sei que é uma ideia dolorosa porque a nossa programação biológica é muito virada para... Nós é que somos importantes, temos de sobreviver, a nossa sobrevivência, a nossa tribo, a nossa não sei o quê. Mas no panorama geral das coisas não importa, os teus pais não importam, tu não importas, os filhos não importam. Aleija como o caraças dizer isto, mas se tu olhares racionalmente para a cena, é isso, nós daqui a bocado já fomos todos. Já. Olha, aqui isto leva aqui uma questão que... Deixa-me só acrescentar, o Saramago condensou esta ideia da melhor maneira possível, que é o universo nunca vai saber que o Homero escreveu a Ilíada. Sim. Não interessa. Não interessa. Sim. Sim, faz sentido. A Marta Carneiro, que é uma das patronas do podcast, perguntou: achas que em Portugal somos preparados para a realidade da morte? Isto porque ela está a passar por uma fase de luto profundo e, na opinião, lá está, não se fala nem se prepara quem fica para a ausência. Isso era algo que não nos acontecia no nosso tempo, mas achas que ainda continua a ser assim? Sim, eu acho que está menos escondido, mas a morte continua a ser um tabu muito grande. Um tabu não no sentido de escondermos racionalmente, mas no sentido de ser muito difícil conversar sobre. Nós falamos dos tabus dos nossos tempos, que é o sexo, a saúde mental também continua a ser um tabu de certa forma, mas eu acho que quando se diz a palavra tabu não é
não deve ser entendida com malícia de as pessoas querem esconder isto. Não, é porque É não saber falar. Nós não temos vocabulário para. Sim. E o luto, a morte, eu acho que é o último, é o derradeiro tabu. Imagina Mas, que mas não é uma coisa universal. não é uma coisa universal, estou a falar Sim, da nossa realidade. Da Sim. nossa E panorama daquilo que sociedade tu escreveste, ocidental. das pessoas com quem falaste, sentiste isso? É um fenómeno muito curioso, porque sempre que eu dizia que estava a escrever um livro sobre a morte, as pessoas diziam, ai que horror a morte. E no segundo seguinte estavam a contar-me qualquer coisa sobre a morte. Portanto, eu acho que nós todos queremos falar sobre a morte. Sim. Só que há aqui uma espécie de véu. E nós, enquanto sociedade funcional, olhamos uns para os outros e a morte não existe. Nós não falamos sobre isso, estamos em profunda negação. Sim. Ou estamos a guardar este segredo que achamos que é só nosso, mas não é. Toda a gente o tem. Sim. E depois, assim que esse véu, assim que a gente levanta um bocadinho esse véu, já há autorização mútua de bora conversar sobre isto. E nas entrevistas, essa autorização mútua já estava logo patente, quer dizer, eu dizia assim, bora Sim. falar sobre a morte, e o pessoal dizia, bora. E falavam na boa, mas eu noto que quando esse véu se levanta um bocadinho, as pessoas têm muita vontade de falar sobre a morte, sobre o luto, sobre qualquer coisa que lhes aconteceu relacionada com a morte. E desde que o livro saiu ainda mais, eu recebo muitas mensagens de pessoal que me quer contar histórias, que são histórias inacreditáveis, e parece que não há um lugar onde conversar sobre isto. E não há mesmo. Nós não podemos... falamos com um amigo ou assim, mas mesmo assim é estranho. E achas que ainda que a morte é um assunto muito sério? Ou que é suposto ser assim? Não sei. Acho que tem um bocado a ver com a nossa Com a programação educação. social. Sim. Sim. E com a educação. É porque, como dizias e bem, noutras sociedades a morte é levada de uma maneira um bocadinho mais leve, ou pelo menos é concebida de outra forma. Por exemplo, isso vê-se muito nos ritos funerários. Há dois casos que eu adoro e que nunca seriam feitos cá por causa da nossa matriz cristã, católica. Sim. Uma delas são os Sky Burials, na Ásia, que são rituais budistas, em que o corpo é elevado e as aves vão lá comer o cadáver. Isto para nós é mega repugnante, mas Sim. num certo sentido é bonito, porque é a natureza a recuperar o que é dela, não é? Sim, Pronto. sim. A outra coisa é uma cena que aconteceu com o Hunter S. Thompson, que era um escritor grande, americano, salvo erro, e ele era muito amigo do Johnny Depp. O Johnny Depp fez 2 filmes sobre ele. Um chama-se Fear and Loathing em Las Vegas e o outro chama-se Diário a Rum, acho eu. E depois do Fear and Loathing, o Johnny Depp e o Hunter S. Thompson tornaram-se amigos. E o Hunter S. Thompson acho que não tinha assim muitos amigos e deu ao Johnny Depp os votos fúnebres de o que é que eu quero que me façam quando eu morrer. E o pedido dele era, eu quero ser cremado, quero que façam uma grande festa e depois quero que me ponham dentro de um canhão e que me disparem contra uma montanha. E foi isso que ele fez. Ele gastou $2 milhões a fazer isto. Pá, é incrível, não é? Quem me dera a mim ser posto dentro de um canhão, pum, morto. Já depois de morto. Não é agora. Mas é isso, acho que tem a ver com programação, com a nossa educação, com a nossa matriz cultural, todas essas coisas. A minha avó materna ficou viúva aos 40 anos e até morrer andava de preto. Sim, isso era um clássico. Na aldeia dos meus avós havia muitas senhoras idosas com vestidas de preto, o que também levanta alguma suspeita, não é? Porque eram só senhoras idosas, não havia viúvos. Esquisito. Exato. É verdade, Esquisito. pois é. Mas acontecia muito. Mas eu acho que não é que a morte tenha que ser palhaça, mas eu acho que não tem que ter o peso, mas lá está, isso também depende de cada um, porque cada um faz o seu luto, claro, e se relaciona com ela da maneira que se relaciona. É curioso porque eu, apesar de ter os meus medos que são muito pessoais, não é? Eu acho que para exorcizar brinco também muito. Tal e qual. Não, eu acho que esse é a única arma que nós temos, que não é grande coisa como arma, porque a morte ganha no fim. Sim, se ganha. Spoiler alert. Sim. Mas se nós pudermos rir, o Colbert tem uma frase muito gira sobre isso, que é: não é possível rir e ter medo ao mesmo tempo.
E é isso. Se nós rimos da morte, pelo menos ali durante aqueles 2 segundos, ganhamos. Não temos medo dela. E eu dá-me sempre, tenho muita tendência nos velórios para dizer muita merda. Não sei se te acontece. Sim, não é preciso estar no velório. Eu faço uma piada sobre a morte. Aliás, sim, eu rimo muito em todas as entrevistas que dou, sempre que eu falo do livro, etc. Eu rimo sempre muito com a morte. Mas eu faço uma piada aí no livro com a morte. Diz. Que é, a piada é... Pá, eu nunca tinha visto ninguém fazer isto num livro e estava cheio de medo quando entreguei o livro ao Carlos Vaz Marques e ele, como também é muito espirituoso, disse, pá, bora alinhar nisto. Então, eu estou a falar, no final do livro eu faço uma espécie de reflexão sobre o caminho todo que a gente fez ali, até ali chegar e tal. E estou a falar de como a morte é um bocadinho risível. Nós temos alguma tendência para fazer piadas em velórios, para nos rir em momentos assim mais nervosos, meio para calibrar ali o nosso pavor e tal. E então eu começo a escrever um parágrafo em que digo, imaginem agora que o escritor que está a pôr estas palavras na folha, de repente morria e a frase interrompe ali. E depois a página está toda em branco. E tu viras a página e está em branco também, e a outra página também está em branco. E depois quando viras outra vez diz assim, estava a brincar. Ou seja, para fingir. É bom. Lá. E tem sido muito giro, porque há montes de malta a mandar-me fotografia daquilo e dizer, pá, nunca tinha visto um livro em branco, não sei o quê. É bom. E até tivemos um senhor que enviou foi... Espero não estar a queixar-se que o livro vinha mal impresso. Que andou nas livrarias todas da cidade dele a dizer, todos os livros saíram com erro. Vêm com páginas em branco. Espreite lá o que é que lá está escrito. Vai lá, por favor. Muito bom. É bom. Sim, porque na realidade podia ter acontecido. Claro, exato. Era brutal se tivesse acontecido. Melhor manobra de marketing. Morrer é a melhor manobra de marketing. Eu por exemplo, quando eu gosto também de... Não é gostar em velórios, em situações, eu tenho essas tendências para fazer piadas, porque para tirar peso para mim e para as pessoas que estão à minha volta, mas também muitas vezes para desmontar as pessoas, estás a ver? Claro. E vê-las que querem-se... Porque depois tens essa construção social que está em cima de ti e tu vês que as pessoas querem rir, mas não sabem se podem rir. Exato. Ou se é suposto rir. Exatamente. E é esse todo tabu que está em torno. Eu lembro quando a minha mãe morreu, o meu agente, que é um gajo super descontraído, foi ao velório. Ele estava assim, estava no velório, lá a dar os pêsames, assim, lá estava. E ele diz-me assim, há alguma coisa que eu possa fazer? E eu disse assim, olha, eu digo, não, mas depois, olha para a minha mãe, disse, lá para o caixão, disse, por acaso podes tu, como trabalhas em produção, consegues-me arranjar um caixão maior, é que a minha mãe está assim um bocado apertada lá dentro, e não fica, e o gajo fica ali, aqueles segundos, tipo, está a falar a sério, está a falar a sério, ou com o meu pai cantava, eu tive uma ideia que foi, levei uma coluna para pôr no velório o meu pai a cantar. Uma última homenagem. Sim. Só que eu não reparei nisso. O meu irmão mais velho é que reparou. Quando eu chego com a coluna, o meu irmão olha para mim e diz assim, mas tu já trazes a urna? Porque aquela merda parecia uma urna. E às vezes começámos a falar assim, foda-se, isso é que era um negócio do caraças, uma urna Bluetooth com uma tipo coluna de som. Tu metias as cinzas e aquilo depois tu podias pôr lá a música e não sei o quê, era do caraças. Acha-te alguém a roubar-te a ideia neste momento. Ou seja, estás a ver, e pronto, e ríamos e chorávamos, claro. E rimos e chorámos quando ouvimos o meu pai cantar e pronto. Há uma coisa que disseste que eu acho particularmente importante, que é nós rirmos em velórios, nós não sabemos muito bem se podemos ou se as pessoas devem rir ou etc. Eu acho que é importante nós termos essa tolerância de... há muitas reações possíveis à morte. Sim, então, nenhuma está certa e nenhuma está errada. Exatamente, é só um mecanismo de cura, na verdade. Sim. De cura ou de alívio. De lidar. E eu lembro-me,
para aí aos 17 morreu um amigo meu, eu tinha uma banda com ele morreu de acidente de carro. E nós éramos todos bastante mais novos do que ele, mas ele era muito jovial, ele tinha 33, mas nós não notávamos grande diferença, nós tínhamos 17 todos e nós não notávamos grande diferença de idades. E estávamos no funeral, e estavam lá muitas senhoras de idade, porque ele era da igreja e ele era acólito e prestava muito apoio à comunidade, então muita gente foi ao funeral e nós estávamos perto de muitas senhoras idosas, que já cá não estão todas, de certeza. Pronto, porque a vida é assim. Exato. E nós ficámos meio irritados, ou bastante irritados, porque nós estávamos a contar algumas piadas, a lembrar-nos de coisas e a rir de coisas que o Fernando tinha feito. Claro, e elas... não pode. E elas não compreendiam que rir naquele momento era um mecanismo de cura tão válido como chorar. E nós estávamos num lugar que era tão legítimo como o delas, não é? Sim. Nós não estávamos a faltar respeito a ninguém, pelo contrário, nós estávamos a honrar a memória dele com alegria. Sim. E esse é o desfazamento de vocabulário que ainda falta. Acho que estamos num bom caminho, mas é importante estarmos nos velórios e ou rir, ou chorar, ou... Eu não sei se viste um documentário que se chama Dick Johnson is Dead. Está na Netflix. Não. É muito, muito giro. É de uma documentarista, agora não me lembro do nome dela. Mas o pai dela está perto do final da vida e está com Alzheimer, salvo erro. E o que ela faz durante o documentário inteiro é simular os cenários todos em que ele vai morrer. Com ele mesmo. E então ele atravessa uma estrada e é atropelado por um autocarro. E afinal está vivo. E ele está a descer umas escadas em casa e cai das escadas e parte o pescoço. Mas afinal está vivo. E aquele mecanismo de cura serve para os dois. Serve para ela porque está-se a ambientar com a ideia de que Sim. O meu pai vai morrer. E ele está a aproveitar os últimos tempos de vida para ter uma experiência muito intensa com a filha, de gravar um documentário, estão em conexão um com o outro, e ao mesmo tempo ele próprio também está um bocadinho a ambientar a ideia, não é? De que a vida vai terminar. E depois eles têm uma cena que eu acho muito bonita e foi giro porque eu lembro, enquanto estava a escrever o livro, lembrei-me de uma coisa e depois essa coisa apareceu no documentário. Pai, passado 6 meses eu pensei, fixe, não sou só eu a pensar nisto, boa, ainda bem, que é a ideia do pré-funeral. Então a ideia do pré-funeral, pá, isso é uma espécie de baby shower, ao contrário. Boa, é isso mesmo. Porquê? Porque eu acho que os elogios fúnebres são uma palermice, porque acho que estamos só a dizer aquilo uns para os outros, para os vivos, não é? Não é uma palermice. Estamos todos a fazer terapia juntos. Mas aquilo para o morto já não serve de nada. Uma pessoa viva dizer a um morto, foste muito fixe para mim, estás a falar para ti próprio, não estás a falar para o morto, não é? E por isso eu acho que nós devíamos fazer isso em vida. Simular que morremos e estarmos ali todos a ouvir-nos uns aos outros, especialmente o morto, entre aspas, a ouvir-nos elogiá-lo na prática. Nesse documentário, nós, para aí a meio do documentário, vemos uma cena em que o Dick Johnson está no caixão e pensamos, morreu. Afinal morreu mesmo. Aquilo é uma carga dramática muito... Porque nós já começamos a gostar do velhinho, vemos que o velhinho tem sentido de humor, vemos que ela tem sentido de humor. Aquilo é muito bonito, esse documentário. E a certa altura, lá está ele, no caixão. E estão as pessoas no púlpito a dizer, o Dick Johnson, eu gostava muito dele, eu adorava conversar com ele, etc. E de repente há um outro plano. Nós estamos sempre a ver a igreja assim, o altar meio de frente, o púlpito aqui, etc. E o caixão mesmo em frente ao púlpito. E de repente temos um outro plano em que o caixão está de lado e o púlpito está aqui e vemos uma porta ao fundo. E está o gajo a espreitar lá ao fundo. E o Dick Johnson está a espreitar, a ouvir o que as outras pessoas estão a dizer dele. E é muito mais fixe, pá. É muito mais fixe. Sim. É uma espécie de roast em vida. Tal e qual. O roast é sempre em vida, não é? Mas um roast positivo. Um roast positivo. O roast não é positivo. Embora seja a gozar, mas é positivo. Sim, olha isso não é uma má ideia. Eu gosto muito desta ideia.
Sim. E há uma coisa que eu costumo fazer sempre nos jantares de Natal, que é uma ideia um bocado célebre entre os meus amigos. Eu tenho aquele núcleo familiar próximo. Que é exatamente, foi quem faz uma espécie dessa celebração. Escolhem uma pessoa ou é entre todos? Não, a minha ideia não é acolhida. Ah! É que... não. É que eu digo assim, malta, primeira vez que eu fiz isto, disse, malta, olha lá, e se nós disséssemos, na noite de Natal, atenção, se nós disséssemos todos uns aos outros o que gostávamos de dizer, ou o que vamos dizer, quando estivermos mortos, quando for o nosso funeral. E ficou toda a olhar para ti. Claro, a minha mãe Tipo, assim, que horror, lá estás tu com as e tuas tu ideias. disseste isso quando? Na noite de Natal? Yeah. Disseste isso numa noite de Natal? Sempre, eu faço sempre isto na noite de Natal. Nos últimos 5 anos eu faço isto. Obviamente a malta está a comer o bacalhau, olha para ti. Esse gajo está maluco, meu. Pronto, a minha mãe diz logo, que horror. O meu padrasto perguntou o que é sobremesa, porque eu tenho um pavor enorme da morte. Mas o meu tio e os meus avós ficaram assim meio, à primeira ficaram assim meio, ok, talvez, vamos lá ver. Fala-me mais sobre isso. A minha avó, que se a natureza seguir o seu curso, há de ser das primeiras daquela mesa a ir embora, não é? Ela disse logo, bora, gosto dessa ideia, vamos a isso, que depois acabou por não acontecer. E um bocadinho mais tarde, já estávamos todos aí para a cama, etc. O meu tio apanha-me lá num corredor escuro e diz assim, há uma coisa que me atormenta para aí há 30 anos. E eu gostava de ter dito ali à mesa porque era bom para toda a gente ouvir, mas assim eu digo-te só a ti, porque eu ando aqui com este peso há muito, muito tempo e pronto, é uma coisa que me atormenta desde pai dos teus 7 ou 8 anos. E aquilo que eu tenho para te dizer é desculpa por não te ter ido levar a ver o Toy Story. Porque ele tinha-me prometido e depois faltou ao prometido. E aquele teve em cima dele durante 30 anos. E tu nem sequer te lembras disso. Eu lembro-me de ter mas ficado não tens triste. Aquele peso. Não, nem pouco mais ou menos. Ou seja, aquele tinha sido útil. Se ele dissesse aquilo no meu funeral, ele não ia saber como é que eu... qual é que era a minha reação perante a coisa. Viste, sim, realmente. Isso cura. Eu dizia-lhe assim, isso... Eu lembro-me disso, eu lembro-me que fiquei triste nesse dia, mas isso não é uma cena na minha vida, meu. Calma, está tudo fixe. Isso aliviava. Dizia, ok. E aliviou. Ok, fixe. Eu escuso andar com isto aqui 30 anos, mais 30 anos com isto em cima de mim. E portanto, fazer pré-funerais tem este cariz de nos libertar a todos. Sim, e te cura. E te cura. Pois é. E eu gostava muito que as pessoas à minha volta me dissessem, enquanto eu estou vivo, o que é que elas acham de mim. Mas sim, porque isso, ou seja, isso é importante. Se tu tirares a carga de pré-funeral, sim, talvez o nome não seja o melhor. Talvez fazer um PR diferente, não é? Sim. Se tirares essa carga do pré-funeral, é uma coisa muito válida, porque nós não temos esse hábito de dizer aquilo que sentimos em relação aos outros. Depois, especialmente elogiar. Sim. Especialmente elogiar. Cara a cara, não é? Às vezes... Tudo o que é indireto, nós fazemos o elogio à vontade. Quando a pessoa está morta, então aí fazemos elogios à bruta. Todas as pessoas eram incríveis e não sei o quê. Sim. Aliás, é uma coisa gira que o Tiago diz na entrevista que me deu, que é, eu quero que os meus amigos sejam justos quando eu morrer. Que digam, o Tiago foi muito fixe nesta situação, mas foi uma grande merda nesta situação. Eu não quero que a morte me santifique. E é uma ideia muito... é muito racional, é muito justa, e é bonita à sua maneira, porque quando nós santificamos alguém depois de morrer, quase que tudo parece assim meio artificial, não é? Meio plástico. Sim, estás a passar um paninho. Pois, é isso. Estás a passar um paninho e nós somos tudo isso. Nós somos o que é de bom, o que há de bom e o que há de mau. Como é que achas que nós, e quem nos está a ouvir, porque certamente quem nos ouve tem... temos pessoas que nos vão estar a escutar e que para quem a morte não tem uma boa relação com ela, ou para quem tem um registro se calhar mais parecido com o meu ou com o teu, como é que nós podemos mudar a nossa relação com a morte da perspectiva das entrevistas que tu fizeste, de tudo aquilo que já conheces sobre o tema? Como é que nós podemos mudar a nossa relação com a morte? Eu acho que ambientando-nos a ela. Não estou a dizer para sermos mórbidos, mas acho que se nos ambientarmos à ideia da nossa própria mortalidade, acho que isso tem muito positivo.
eu há bocadinho estava meio a brincar, meio a falar a sério, mas estou mesmo a falar a sério quando falo disto. Eu acho que nós devíamos ir mais a cemitérios, porque os cemitérios são sítios, são monumentos a anónimos. E anónimos somos todos. Sim. Porque daqui por 100 anos ninguém vai saber, desculpa, Sim. mas ninguém vai saber quem é o Raminhos. Como assim? Ninguém vai saber quem eu era, bom, quem eu era, ainda menos, mas nós somos mesmo anónimos, porque, sei lá, se levares alguém ao Père Lachaise, ou... Já lá estiveste? Ainda não estive lá, Já fui. mas Vale a pena. ou em Viena, onde está um cantinho só com músicos astronómicos gigantescamente conhecidos, mesmo tu vais lá e dizes assim, não sei quem é este gajo. Ouvi o nome eventualmente dele. Sim, mas também olhas e vês, é uma campa. Exato. E ir a um cemitério, ter esse contacto e dar conta de que isto é só uma experiência muito fixe que nós estamos aqui a ter, e daqui a bocado acabou, amanhã, depois da manhã, Porque eu acho que é essa questão que eu estava, desculpa aí não te interromper, na boa. me estava aqui a surgir o meu medo da morte relaciona-se muito também com o que é que será das minhas filhas, por exemplo, estás a perceber? Por isso eu tenho uma ideia que é que quando elas forem mais velhas, que o meu medo já não será o mesmo. Estás a perceber? Sim, claro. Que estão mais independentes, já têm a vida delas, mas neste momento o medo relaciona-se muito com isso. Mas eu também estou a assumir que tenho um papel super importante e na realidade todos nós sobrevivemos à morte. Exatamente. E há outra coisa ainda que é esse teu medo é uma programação biológica, não é? Claro. Proteger a tribo, sim. proteger a sobrevivência dos outros, etc. Dos teus. Mas a humanidade sobreviveu e está fixe, não é? Fixe, é relativo. Então, ok, mas se comparares com século XIV, não, mas é está um bocadinho melhor, não morres aos 40. Claro que eu quero acreditar que as minhas filhas, quando eu morrer, que vão me sentir minha falta, e espero bem que sim, e que tenham saudades, claro. E que é bom sinal, não é? Mas elas vão continuar a vida delas. Era aí que eu queria chegar. Elas vão se safar, elas são autónomas, elas são pessoas inteligentes, por causa dos pais que tiveram, e não e só eu até por causa posso contribuir para que elas possam safar mais. Exato. Com essa perspectiva que tu estavas a dizer dessa mãe de seguir em frente. Tal e qual. E basta pensares um bocadinho para trás. Achas que os teus avós não se preocupavam com os teus pais da mesma maneira que tu te preocupas com as tuas filhas, e os teus pais safaram-se, mesmo com dificuldades, safaram-se, e os teus pais não se preocupavam contigo, e porra, grande cena. O ciclo é igual. É normal, é saudável que tu te preocupes, mas elas vão se safar, e as tuas netas também, e as bisnetas, e todas as pessoas daí para a frente que tu não vais conhecer. Portanto, mais vale aproveitar. Exato, sempre. O que é que vais ter escrito na tua campa? Não sei, pá. Eu vou mudando muito de ideias, mas sei lá, se calhar aqui jaz um desconhecido. Pois, aqui jaz um anónimo curioso, talvez uma coisa assim, um anónimo curioso que eu, segundo as minhas crenças, tenho outra coisa. Então. Tenho aqui na minha tatuagem já, é isto que eu quero. O que é que diz? Desculpa, não consigo ler daqui. Volte já! Ok. Volte já. Volte já. É só isso que eu quero. Volte já. É bom. Pois, se calhar vou pôr tipo finalmente sossegado, porque eu gosto de estar quieto também. Eu sabia que isto me ia acontecer. Exato, eu avisei que não estava bem, mas era assim. Olha, Nelson, muito obrigado por teres vindo. Acho que foi uma conversa muito interessante. Se puderem, comprem o livro do Nelson Enquanto Vamos Sobrevivendo a Esta Doença Fatal. Nelson, esta jovem criança. Ou então, se estiverem nos patronos, já sabem que podem ter a sorte deste livro ir ter também convosco. Sim, desvalorizado como uma assinatura, mas pronto. Não, nunca, aliás, este está aqui, aquele que tu vais assinar para os patronos. É isso. Não, exatamente pelo contrário, porque
Quem sabe se não morres até lá? Olha, vai valer pai 10 euros. Nelson, muito obrigado. Obrigado, meu. Obrigado a vocês que estão desse lado e continuem a acompanhar o podcast. Já sabem, para a semana cá estaremos.